Nesse mundo existe um ser nomeado como o Herói das Sombras. Esse indivíduo aparece somente em momentos de crise ou em campos de batalha, rapidamente derrotando os inimigos e salvando incontáveis pessoas, e assim desaparecendo em meio às sombras. Ninguém sabe sua verdadeira identidade. A única coisa que se sabe sobre ele é que suas roupas são totalmente pretas e ele usa uma máscara cobrindo seu rosto. E enquanto uma garota estava prestes a ser atacada por um monstro, o Herói nas Sombras aparece, conjurando um espaço mágico que suga o monstro para debaixo da terra. E então salvando a garota, que olhava incrédula para aquela cena acontecendo bem em sua frente. O homem então fala com uma voz imponente para que aquela besta carnívora dormisse pela eternidade, pois seu fim havia chegado. E enquanto o monstro continuava agonizando e o homem se aproximava, a garota permanecia imóvel e incapaz de esboçar alguma reação. Ao olhar os corpos daqueles que provavelmente eram companheiros dela, o homem se desculpa por ter chegado tão tarde. E novamente se afastando, ele fala que até gostaria de ajudar com o processo de luto, mas que ela lidaria com isso muito melhor sozinha do que com a ajuda de um amador como ele. E ao mesmo tempo que o homem desaparecia em meio à névoa densa, ele fala que irá queimar os corpos e lidará com o restante dos monstros presentes na floresta. E que quando ela terminasse o processo de luto de seus guardas, era melhor ela ir rapidamente para casa. Ainda imóvel em frente a vários corpos, a garota se perguntava se aquele homem era o Herói das Sombras. E assim lágrimas começam a se formar em seus olhos. E enquanto chorava sentindo um misto de tristeza e alívio em meio àquele cenário caótico, ela agradecia do fundo do coração por ele ter salvado ela. Por outro lado, o Herói da Sombra se apresenta dizendo que ele é aquele que salva as pessoas todos os dias, e então desaparece na sombra sem deixar rastros. Sua verdadeira identidade nunca será revelada, ou pelo menos é o que ele pensava. No centro do território de Salenbert, que fica ao sudoeste do continente de Lilac, cartazes revelando a identidade do Herói das Sombras eram espalhados por todas as ruas, deixando todos surpresos e se encaminhando até a mansão do Conde, onde lá estava o herói incrédulo e envergonhado por sua verdadeira identidade ter sido completamente exposta. Phil Salenbert, o filho mais velho do Conde, batia com a mão na mesa, chorando e se perguntando como as coisas terminaram desse jeito. Olhando pela janela, havia uma multidão imensa lá fora querendo cumprimentá-lo, mas Phil estava desesperado, gritando para eles pararem com aquela algazarra, até que alguém aparece dizendo que ele estava fazendo muito barulho, e que então se revela ser uma bela mulher de cabelos ruivos chamada Kalua Scarlet, a empregada pessoal de Phil. E enquanto ela limpava o chão, Phil reclamava com ela dizendo que só estava sendo tão barulhento pois sua identidade secreta tinha sido descoberta, e assim fazendo Kalua falar de modo irônico para ele parar de chorar, pois ele era um bom garoto, ao mesmo tempo que limpava as lágrimas dele com o mesmo pano que ela havia acabado de limpar o chão, e o deixando irritado por isso. E quando Kalua fala que nem era algo tão ruim assim ser descoberto e perguntava qual era o problema dele com isso, Phil quebra a quarta parede dizendo que esse era um enorme problema, pois só estamos no primeiro capítulo do mangá. E essas palavras dele deixam Kalua confusa e sem entender do que ele estava falando. E enquanto Phil se perguntava em voz alta por que isso estava acontecendo logo pela manhã, Kalua pensa um pouco e responde ele com outra pergunta, pedindo se ele não tinha mesmo alguma ideia do que pode ter acontecido. E começando a suar frio e desviando o olhar, Phil fala que talvez tenha tido uma razão bem profunda para isso. E vendo o modo estranho de agir dele, Kalua fala para ele não desviar o olhar, e então pergunta se ele estava escondendo algo. E após suspirar, Phil faz uma expressão séria olhando para a multidão que gritava seu nome, deixando Kalua impressionada por ele conseguir fazer uma expressão séria mesmo nessa situação cômica que ele agora se encontrava. Ignorando ela, Phil começa falando que, como de costume, ele ajudou uma pessoa, deixando Kalua admirada. Após isso, Phil fala que a garota que ele salvou era super fofa e bem vestida, deixando Kalua desconfiada e perguntando o que aconteceu depois. Phil então responde que a garota, como forma de agradecimento, convidou ele para beber algo com ela, e após beber muito, ele acabou ficando animado demais, e então no calor do momento ele foi com ela até o cabaré que ele sempre costuma frequentar, deixando Kalua incrédula com as palavras que saíam da boca dele. E assim é mostrado um flashback da cena dentro do cabaré, onde ele estava completamente bêbado e com duas garotas junto com ele, até que uma delas pergunta se ele teria histórias interessantes de seus atos heróicos para compartilhar com elas. E ao ver o interesse delas, ele acaba revelando sua identidade, fazendo as duas garotas se agarrarem nele alegres, falando que ele era incrível, e deixando todos os outros clientes e funcionários do estabelecimento completamente surpresos com aquela revelação bombástica. Voltando ao presente, Phil fala que lembra de ter deixado escapulir essas palavras, e Kalua fala que esse foi um motivo altamente desagradável para se revelar sua verdadeira identidade. E então ela fala que se ele não estivesse com as vestes de herói, ele seria apenas um mentiroso qualquer. E assim ela pergunta por que ele inventou de ir até o cabaré vestido daquele jeito e revelar seu nome para todos. E Phil, se tremendo, responde que álcool é algo realmente assustador, fazendo Kalua
Kaluuya falar que sente pena dele, principalmente por sua cabeça oca. Mudando de assunto, Phil questiona o porquê de todos estarem acreditando nisso tão facilmente, pois como todos sabem da má fama dele, o normal seria todos suspeitarem disso, e assim mostrando ele mesmo passando na rua e sendo chamado de lixo e de vagabundo por todos. E então Phil fala que seu eu normal é o filho imprestável do Conde, que gasta seus dias e noites em um cabaré, fazendo todos os tipos de coisas depravadas. E ao mesmo tempo que Kaluuya falava que ele ironicamente é um exemplo de pessoa, Phil relembra que não é popular com as pessoas e nem mesmo com seus próprios servos. Então era estranho ninguém desconfiar dele realmente ser o herói das sombras, sendo que o relato foi baseado em alguém totalmente bêbado falando merda. E assim Kaluuya se lembra que na verdade ela acabou deixando as roupas dele de herói no varal secando desde a noite passada. E isso faz Phil gritar com ela perguntando o motivo dela ter feito isso. E então Kaluuya responde que elas estavam cheias de vômito e que era culpa dele por beber até esse ponto. Mas Phil responde que por culpa dela agora o infortúnio dele acabou aumentando ainda mais. E desse modo Kaluuya fala com uma expressão irônica que ela nunca pensou que as coisas poderiam ficar desse jeito. E que não havia o que fazer, já que ele bebeu demais e acabou vomitando todos os seus segredos. Ver ela fazer pouco caso dele deixa Phil irritado. E assim ele novamente quebra a quarta parede dizendo que a heroína da história não deveria falar coisas desagradáveis como vômito e etc. E pondo as mãos na cabeça, Phil ergue a voz dizendo que estava sendo encurralado por todos os lados. E Kaluuya, que estava contando, fala que esse tinha sido o 15º grito dele. E então ela pergunta qual era o motivo dele querer tanto esconder sua identidade secreta, pois não era como se ele estivesse fazendo algo de ruim, mas sim o oposto. Era louvável o fato dele salvar as pessoas. E assim Phil responde com uma expressão séria de que quer levar uma vida livre de problemas sem ser amarrado por ninguém, revelando que sua vida dos sonhos é poder ir para o cabaré toda manhã, tarde e noite. E isso faz Kaluuya falar que nesse ponto era melhor ele se mudar para um cabaré logo de uma vez. Mas Phil agarra o ombro dela, dizendo que se sua identidade for realmente exposta, ele tem certeza de que acabará ganhando um tapinha nas costas e uma medalha meia boca e que farão dele uma ferramenta política. E imaginando a cena dele sendo usado, faz Kaluuya perguntar se isso não seria perfeito para alguém como ele. E que além de tudo, ele acha muito legal quando ele fala frases de herói e sai de cena de um jeito misterioso. Mas quando Kaluuya fala que também é muito legal sair espalhando por aí sua identidade secreta, Phil fica todo cabisbaixo dizendo querer se enfiar em um buraco. E então Kaluuya fala que se ele odeia tanto assim tudo isso, ele poderia apenas ficar trancado em casa e parar de salvar as pessoas. Mas isso faz a expressão de Phil ficar séria e assim ele responde para ela não ser idiota, pois ele jamais abandonaria alguém precisando de ajuda. E isso faz Kaluuya perder a compostura por um momento, falando em pensamentos que era para ele se decidir logo se ele é um cara legal ou um completo idiota. E quando ele pergunta o que tinha de errado e qual era o motivo dela estar toda corada, Kaluuya responde que não era nada, ficando ainda mais envergonhada. Mas Phil ignora o comportamento estranho dela, dizendo que de todo modo ele não quer que sua identidade seja revelada a ninguém, e que ele simplesmente quer viver uma vida depravada e sem preocupações, e que ele não quer de maneira alguma ser um peão na mão dos nobres e seus esquemas sujos. E enquanto ele terminava de falar que queria ficar longe principalmente da realeza, Kaluuya se lembra de que havia chegado uma carta da realeza para ele, deixando Phil sem reação e processando a frase que ela tinha acabado de falar. E após isso ele grita dizendo que não aguentava mais nada disso, e Kaluuya ignora seus gritos falando que o café da manhã estava pronto e que ele poderia ler a carta enquanto comia. Ao terminar de comer, Phil agradece pela comida totalmente deprimido, e Kaluuya fala que mesmo ele comendo toda a comida, ele ainda parecia sem vida. E Phil responde que não tinha nada mais depressivo do que tomar café da manhã logo após ter sua identidade revelada ao mundo. E ao mesmo tempo que ele tampava a boca para a comida não voltar, Kaluuya fala para ele nem pensar em gorfar novamente. E assim pergunta se ele tinha lido a carta, mas ele se faz de desentendido dizendo que nunca ouviu falar de tal carta. E logo após isso ele se levanta e abre a janela, esperançoso de que o pessoal de antes já não estivesse mais ali. Mas suas esperanças logo vão de ralo quando todo mundo começa a chamar novamente por ele, e assim fazendo ele novamente ficar desanimado, fechando a janela e anunciando que a partir de agora irá ficar trancafiado dentro de casa. E Kaluuya responde que ele deveria aproveitar e cumprimentar o povo com orgulho, já que todos estão sendo tão calorosos com ele agora que descobriram que ele é o Shadow. Mas Phil, irritado, pergunta se ela queria que ele chacoalhasse as mãos para o povo todos os dias como se estivesse em um desfile. E imaginando a cena, ele fala que de jeito nenhum o povo iria fazer um desfile para alguém que vai todos os dias em um cabaré, e que nem ele gostaria dessa atenção toda. Olhando indignada para Phil, Kaluuya responde que era só ele parar de frequentar cabarés e tudo estaria resolvido. Mas Phil fica apavorado com as palavras dela, respondendo que jamais fará isso, pois cabaré é sua razão de viver, deixando ela ainda mais indignada por ver ele chorando por essa razão boba. E enquanto Phil chorava desesperado, as paredes de sua mansão começam a tremer,
E quando ele se pergunta o que estava acontecendo, seu irmão mais novo chamado Zan aparece falando que o cheiro de lixo vindo dessa sala só poderia ser de seu querido irmão mais velho. E assim Phil responde que pensou que era um porco fazendo barulho, mas que na verdade é seu irmãozinho. E então Phil fala para ele não se mover tanto, pois por culpa dele a mansão estava chacoalhando muito. E ao mesmo tempo que Kalua pedia para Phil parar e não complicar ainda mais as coisas, Phil a ignora perguntando o que seu irmão mais novo estava fazendo ali, sendo que é muito raro ele aparecer em casa, e dizendo que ver a cara de suíno dele era um desprazer. Zan, irritado, fala que só veio até ali por conta da comoção do povo lá fora. E então ele começa a dizer que não tem nenhuma forma de seu irmão imprestável e depravado ser o herói Shadow. E apontando o dedo para Phil, ele ordena que ele pare com essas mentiras imediatamente. Phil pergunta se ele realmente acredita que toda aquela comoção era por uma mentira. E Zan responde que sim, e que não havia maneiras de alguém imprestável e sem talentos como ele ser considerado um herói que ajuda os outros. Phil estava prestes a falar algo irritado, mas quando ele para pensar, ele nota que seu irmão conhece ele muito bem, e que Zan estava certo, e ele não é o Shadow de verdade. E enquanto Kalua perguntava por que ele parecia tão contente com aquilo, Phil fala que não esperava menos de seu irmão mais novo, e que só um verdadeiro lixo consegue ver através de outro lixo. E assim ele pede para que Zan espalhe para todo mundo que Phil na verdade não era o Shadow. E ao mesmo tempo que Kalua sentia pena dos pais deles por terem filhos assim, Zan chama seu nome dizendo para ela se tornar dele logo de uma vez. E vendo que agora o alvo de Zan era ela, Kalua responde que isso nunca acontecerá e que era para ele parar de fazer ela ter que repetir isso infinitas vezes. Mas ouvir a resposta dela deixa Zan irritado, dizendo que ela era somente uma empregada de classe baixa e que era melhor ela mudar seu tom de voz. Mas Kalua ainda assim não se rende e responde que já escolheu quem irá servir e respeitar. E puxando Phil pelo braço, ela fala que ele será seu único mestre. Após isso, ela faz uma expressão séria e fala para Zan não se esquecer que além de tudo, ela na verdade é uma convidada nessa mansão. Mas Zan, ainda insistente, manda ela se calar, pois no final das contas ela ainda era só uma empregada. E então ele propõe para que ela desista disso de uma vez e se torne sua empregada, pois ele é muito melhor que seu irmão imprestável. Mas enquanto ele falava, Kalua de repente se aproxima dele e dá um chute no meio de sua fuça, fazendo Phil ficar apavorado com o que tinha acabado de ver, mas logo voltando sua atenção para a roupa íntima dela e falando em voz alta que era rosa, e em seguida levando um chute na cara. E enquanto os dois irmãos rolavam no chão, cada um com sua respectiva dor, Kalua faz uma expressão ameaçadora falando que Zan não parecia estar bem, e assim mandando as empregadas dele levarem ele logo dali. As empregadas ficam suando frio com aquela expressão que Kalua fazia, e então elas logo recolhem o gordinho e levam ele dali carregado. E ao mesmo tempo que tremia com a cara afundada, Phil fala que também não estava se sentindo bem, mas Kalua fala que não era a hora dele falar essas coisas. E espalhando sal grosso pela mansão, ela revela que eles terão um convidado especial vindo essa tarde para ver ele. E Phil, irritado, fala que isso só podia ser brincadeira e que ela deveria ter avisado isso antes. E ao mesmo tempo que ela falava que esteve ocupada recebendo cartas de todos os lados do continente após o rumor se espalhar, Phil pergunta quem estava vindo, e Kalua responde que era a Santa, deixando ele totalmente incrédulo. E do lado de fora todos estavam parados, observando uma carruagem chegando próxima ao portão da mansão do conde. A Santa é uma figura abençoada pelos deuses que são globalmente adorados por todos aqueles que são adeptos à religião de Alisto. Ela é aquela que traz felicidade para as pessoas e as protege contra calamidades. Um exemplo recente disso era o fato dela ter participado na expedição para derrotar o Rei Demônio, e assim ter dado um fim à praga que ele causava. E o resultado disso foi um aumento imenso no suporte que ela recebe do povo. E agora ela possui uma influência de nível nacional que não pode ser ignorada por ninguém. Ao se encontrar com Phil, a Santa se apresenta dizendo que seu nome é Millis, e ela é a mesma garota que ele salvou no início do capítulo. E então ela pede desculpas por ter aparecido tão de repente. Vendo ela, Phil fala em pensamentos estar surpreso de que essa garota pequena era uma das 4 santas que existem no mundo atualmente. Mas como ele não é um dos seguidores da religião de Alisto, ela era somente uma convidada em comum, e ele não via nada de especial nela. E enquanto ele convidava ela para entrar, Phil tinha a leve sensação de que a conhecia de algum lugar. Na sala de visitas, enquanto o chá era servido, Phil pergunta com um sorriso falso o que a santa em pessoa queria com ele. E após ela ter uma reação estranha deixando Phil e Kalua confusos, Millis fica corada e responde que só queria se encontrar com ele, deixando Phil desconfiado, que em pensamentos fala que conversar com ela é muito difícil e que era muito diferente de conversar com um nobre, e que como a influência dela é enorme no continente, ele não poderia falar nada sem ter o devido cuidado. E enquanto ele pensava, Millis chama seu nome e pergunta se poderia chamá-lo de Shadow, deixando Phil em choque. E assim ele começa a falar em um tom extremamente baixo com Kalua, desconfiado de que ela já soubesse que a visita da Santa se tratava disso. E Kalua responde que estava mais do que claro que a Santa está interessada no Herói das Sombras. E então Phil fala que se ela está realmente interessada no Shadow, ele simplesmente
simplesmente mostrará como ele é na verdade um lixo inútil, e assim mandará ela embora o mais rápido que puder. E Kalu adverte para ter cuidado, pois se ele estragar tudo, serão os pais dele que irão ter problemas. E enquanto Millis falava que veio visitá-lo para expressar sua gratidão, Phil sussurra que se ela quer mostrar gratidão, ela poderia pelo menos fazer um show de strip para ele, pois nesse caso seria algo benéfico para os dois lados. Ouvir isso deixa Kalu irritada, e então ela responde que tinha certeza que somente um lado seria beneficiado nesse caso. Mas com uma expressão séria, Phil responde que quando uma pessoa quer mostrar gratidão, ela deve oferecer algo que faça a outra pessoa feliz. E no caso de Phil, o que mais faz ele feliz é ver uma mulher nua. E com isso, Kalu, ainda irritada, fala que ele realmente é um inimigo para todas as mulheres. E após um suspiro, Phil ignora ela e fala que por agora irá somente se fazer de bobo. E então ele faz a expressão mais idiota possível, se fazendo de desentendido para a santa. E enquanto ele tentava inventar suas melhores desculpas para ela, Millis o interrompe. E com um semblante brilhante no rosto, ela pede para que ele chame ela pelo nome. E com uma voz trêmula, Phil aceita o pedido dela. E assim ele fala que ela com certeza deve saber dos rumores ruins sobre ele. E Millis, com uma expressão alegre, fala que já ouviu falar que ele é um moleque mimado, um inútil e um depravado. E ouvir aquilo faz Phil dizer que isso tudo já era exagero. E quando ele tenta falar algo, ela o interrompe dizendo que nada disso importava, pois ele certamente deve ter suas razões para isso. Seus olhos brilhavam, sua aura brilhava. Phil já não conseguia mais aguentar um diálogo com aquela garota, virando sua atenção para Kalua, que também estava impressionada com o poder formidável da santa. E novamente sussurrando, Kalua pergunta se Phil lembrava de ter salvo essa garota. E ele responde que lembra de ter salvo ela há mais ou menos um mês atrás, mas que ele pensava que ela era somente uma freira. E assim Kalua fala que Phil era o exemplo perfeito para a frase tudo que vai e volta. E ele responde que algum dia sua história ainda será usada como um material educacional e como exemplo do que não se fazer. Ver Millis confusa fazia Phil ficar pensativo, pois ele tinha que expulsá-la de sua casa logo e sem ser rude. E isso seria uma tarefa muito difícil. E então ele finalmente retoma a conversa com Millis, dizendo que certamente há rumores sobre ele sendo o Shadow, mas que isso tudo não passava de um grande engano. E assim ele tenta enganar ela dizendo que é simplesmente um fã e que a roupa do Shadow vista em seu varal era somente um cosplay, e que não tinha como um imprestável como ele ser um herói. E enquanto ele falava que não tinha nenhuma semelhança com aquele herói que a salvou, Millis novamente o interrompe dizendo que há várias semelhanças, fazendo Phil começar a suar levemente e então perguntar quais eram essas semelhanças. Millis então responde que suas alturas eram a mesma, mas Phil fala que devem ter por aí vários outros caras com a mesma altura que ele. E assim ela fala que as vozes dele e de Shadow são iguais, fazendo Phil ficar com um pouco de dificuldades no raciocínio, mas respondendo que certamente deve ter alguém por aí com a mesma voz que ele. E quando ela fala que inclusive o cheiro deles era o mesmo, Phil fica assustado perguntando se ela era algum tipo de stalker. E então Kalua pergunta sussurrando se ele ainda pensava que poderia simplesmente mandá-la embora sem ser rude. E Phil, com uma expressão irritada, fala que agora ele não podia nem ao menos tentar fingir que não é o Shadow. Mandar ela embora estava ainda mais além do que isso. E enquanto era segurado por sua empregada, Phil pedia para ela largar ele, pois ele queria fugir dali. Mas Kalua se nega a soltá-lo, dizendo que tudo isso era para seu próprio bem. Por outro lado, Millis, ainda contente, fala que Phil sem dúvidas é o herói das sombras e que ela teve certeza disso desde o primeiro momento em que o viu. E que por isso ela veio expressar sua gratidão por ele ter salvo ela no mês passado. E que para sua surpresa o arcebispo concordou facilmente com o pedido dela para se encontrar com Phil. Sabendo que agora o arcebispo está envolvido, Phil não conseguia deixar de pensar que isso certamente se tornará em algo complicado. Mas Millis continua falando que quando finalmente caiu a ficha de que ela realmente está na frente de seu herói, tudo que ela consegue fazer é ficar extremamente nervosa. E ver ela corada faz o coração de Phil acelerar um pouco. E em pensamentos ele fala que se não fosse pelo caso do herói das sombras, ele certamente tentaria algo romântico com ela. E enquanto ele se perguntava se talvez esse também era algum poder da santa, duas sombras passam pela janela. E logo após isso a janela atrás de Millis é quebrada. E num piscar de olhos, duas pessoas com vestes cobrindo o rosto entram na mansão, deixando Phil e Kalua momentaneamente surpresos. E antes mesmo que os guardas da santa pudessem reagir, Kalua rapidamente pega Millis e se afasta para o fundo da sala. E agora, tendo devido espaço para agir, Phil chuta sua mesa em direção àquelas duas pessoas suspeitas. E quando um deles tenta cortar a mesa com sua adaga, Phil usa sua magia de atravessar matérias e agarra o braço dele. A sensação era como ser puxado para dentro de um buraco negro, até que o cara suspeito é totalmente engolido pelas trevas de Phil. Ver a mesa cair no chão e seu colega desaparecer faz o outro ficar incrédulo com aquela situação, até que Phil aparece atrás dele. E como se seu corpo fosse feito de trevas, ele chama a atenção do suspeito. E quando ele olha para cima, Phil estava com um semblante ameaçador, dizendo que o elemento surpresa supostamente deveria ser a especialidade de um tirador de vidas. E com raiva por eles terem arruinado sua sala
de conferências, Phil afunda a cara do suspeito no chão, ativando sua magia de prisão e assim o aprisionando em meio às suas trevas por toda a eternidade. E ao mesmo tempo que as trevas se dissipavam, todos estavam surpresos com o que tinha acabado de acontecer. E Millis fica ainda mais impressionada, vendo Phil de costas em frente à luz após as trevas terem desaparecido. E então ela fala que estava certa de seu palpite, que Phil realmente é o herói das sombras. Ouvir isso faz a ficha dele finalmente cair. E com uma expressão aflita, Phil fala que agora ele realmente tinha ferrado com tudo. Em algum outro lugar em uma igreja, uma mulher recebe um relato de que seus homens contratados falharam na missão que foi dada, deixando ela surpresa por aqueles homens habilidosos nem ao menos terem conseguido retornar vivos. E após isso, esboçando um sorriso, a mulher segurando um martelo enorme com vestes parecidas com as da santa fica intrigada com o ser chamado de Herói das Sombras.